O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, peregrinos que estão aqui no santuário do Pai das Misericórdias. Você que está em casa, seja muito bem-vindo também a essa Santa Missa. Meus irmãos, nós contemplamos na liturgia de hoje o mistério do chamado de Deus, do chamado de nosso Senhor aos seus filhos, aos seus servos. Nós já temos acompanhado a leitura nesse tempo do primeiro livro de Samuel, onde conta a história da esterilidade de Ana, mas a graça que ela teve de ter um filho, e esse filho é Samuel, que nós escutamos aqui na primeira leitura. E ele foi oferecido ao Senhor, a sua mãe o ofereceu, o consagrou a Deus. E interessante, né? Não basta ser consagrado a Deus, tem também que ouvir a Deus e obedecer a Deus. Por isso que, claro, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, nós fomos, a maioria de nós, batizados quando pequenos, não é? Mas é preciso dar sequência àquela graça, aquele sacramento que nós recebemos. Por isso que os pais e os padrinhos têm uma grande responsabilidade na educação espiritual dos seus filhos, dos seus afilhados. E aqui Samuel se encontrava até no templo, nós escutamos. Ele servia ao Senhor, mas pelo jeito ele não sabia que servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor, mas não conhecia o Senhor. Tem uma diferença de trabalhar para o Senhor e de conhecer realmente o Senhor, aquele a quem nós servimos. Samuel ainda não conhecia o Senhor. E lá no templo nós escutamos o diálogo que houve e que ele imaginava que fosse Eli, o sacerdote Eli. À noite, ele escutou o chamado: "Samuel, Samuel." Isso aconteceu por 3 vezes. Ele se levantava, se dirigia a Eli, mas Eli dizia: não fui eu que te chamei, vai deitar. Mas que bom, Eli percebeu. Olha, está aí a diferença também de um bom acompanhador espiritual, de uma pessoa de Deus, de uma pessoa que escuta a Deus. Claro, foi só na terceira vez, né, que ele percebeu. Mas ele percebeu
que era o Senhor quem estava falando com ele. Então, Samuel, quando te chamarem de novo, quando te chamar de novo, responda, é o Senhor que está te chamando, então responda: Senhor, fala que o teu servo escuta. E foi assim que aconteceu. Na quarta vez, Samuel não foi mais lá chamar Eli, mas ele mesmo conversou com o Senhor. Ele mesmo falou com o Senhor. Meus irmãos, o mistério do chamado também é nesse sentido, porque ainda hoje o Senhor continua a dialogar conosco, a conversar com a humanidade, a conversar com cada filho. Mas infelizmente tem muita gente que não consegue responder a este chamado, ou não quer responder a este chamado. Dá até para dizer o seguinte, que o problema não é o emissor. Deus é o emissor. Deus é o que chama. Deus é o que instrui. Deus é o que consola. O problema somos nós, os receptores. Nem sempre estamos em sintonia para ouvir a Deus, para perceber que é Deus quem nos fala. Meus irmãos, peçamos ao Senhor que nós tenhamos um coração aí sintonizado com Ele, aberto a Ele, para poder perceber a sua voz, para perceber o seu chamado e nos colocar à disposição do seu reino, como Samuel o fez. E no finalzinho da leitura nós escutamos que a graça de Deus, a graça do Senhor estava com ele, e nenhuma de suas palavras, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Ou seja, quando ele passou a servir a nosso Senhor, as suas palavras não eram jogadas aí ao vento, não. Ele falava com o Senhor e falava das coisas do Senhor, servia de fato ao Senhor de coração. No Evangelho nós encontramos Jesus, claro, o homem em sintonia, o homem que estava em sintonia com Deus, em sintonia com o Pai, que no seu ministério público procurou fazer sempre a vontade do Pai. Sempre em sintonia com Deus Pai, ele agia e fazia a vontade do Pai. Nós escutamos aqui no Evangelho. O Senhor que, resumidamente, não é? Lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, o Senhor que passou por este mundo fazendo o bem, curando os enfermos. É um resumo. E nós acompanhamos isso também no Evangelho. Jesus saiu da sinagoga, foi com Tiago e João para a casa de Simão e André, e a sogra de Simão estava de cama. Jesus, no seu ministério, faz o bem, fez o bem sempre. E ali encontrou a sogra de Simão, que estava com uma simples febre, que necessitava ali de um toque, necessitava se levantar. E assim o Senhor o fez. O Senhor a tocou, o Senhor a levantou e ela se colocou a serviço. O chamado dela, um pouquinho diferente, mas ela foi sensível também a nosso Senhor. Foi um simples toque do Senhor ali, que tocou nas suas mãos. Foi um simples toque, um simples olhar, ajudou a levantar e ela se colocou a serviço. Meus irmãos, nos deixemos também tocar pelo Senhor, nos deixemos também amar por nosso Senhor e nos coloquemos a serviço dEle. Foi isso que aconteceu. Depois, o Senhor continuou ainda a curar vários enfermos. Diz aqui a palavra, não é? A cidade inteira foi lá para em frente da casa onde Jesus estava. O Senhor curou a muitos. O Senhor curou aqueles que estavam ali. E o segredo de Jesus, que não é segredo, né? No versículo 35, nós escutamos: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Jesus realizava várias curas, Jesus instruía, Jesus era admirado, mas ele sempre se retirava
para ser instruído novamente pelo Pai, para receber a graça do Pai, para estar com o Pai, e depois ele descia de novo para viver o seu ministério. A sintonia com Deus, a sintonia com o Pai, lhe dava a graça de realizar o seu ministério com êxito. Você quer ter êxito na sua vida espiritual, na sua caminhada espiritual? Procure estar sempre com o Senhor. E o Senhor, depois de estar ali com o Pai de madrugada, desceu, voltou a estar com o povo, e ali Pedro, em nome dos apóstolos, disse a Jesus: olha, todos estão te procurando. Jesus não deu nem bola. Respondeu: eu devo ir a outros lugares pregar o Evangelho. Devo ir a outros lugares curar. Jesus não estava preocupado com a fama. Jesus estava preocupado em fazer a vontade do Pai. Jesus estava preocupado só com isso. Meus irmãos, que nós também busquemos servir o Senhor, que nós busquemos estar em sintonia com Ele, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, e ao recebermos a graça de nosso Senhor, nos coloquemos a serviço dEle. Façamos o bem a todos, vivamos o Evangelho, vamos anunciar o Evangelho para este mundo que necessita de coisas tão simples, como Jesus fez aqui com a sogra de Pedro. Foi tão simples, mas aquele simples foi significativo na vida daquela mulher. As coisas pequenas são significativas na vida uns dos outros. Nos deixemos ser instrumentos nas mãos de nosso Senhor. Mas quando quiserem nos aclamar, vamos sair. Vamos buscar o escondimento, vamos buscar o Pai. Quando quiserem novamente nos aclamar, vamos continuar o nosso caminho, fazendo a vontade de Deus, não nos importando se temos ou não seguidores, se temos ou não pessoas que estão ali atrás de nós. Continuemos a fazer a vontade do Pai. Jesus não se deixou contaminar pela fama, pelo prestígio, pelo status. Não, eu devo continuar, eu devo anunciar ainda o Evangelho a outros lugares. Jesus continuou o seu caminho. Continuemos o nosso caminho, fazendo sempre, nos preocupando sempre em fazer a vontade do Pai. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido, e peça essa graça de ser um bom receptor. O emissor é Deus, Ele é perfeito. Ele fala, Ele instrui, Ele chama, Ele exorta, mas que eu e você, como receptores, possamos acolher a mensagem, a palavra, e nos converter e mudar. E servir o Senhor, como fez Samuel, como fez a sogra de Pedro, como fizeram os santos, que nós nos coloquemos a serviço do Senhor, não buscando a fama, mas buscando fazer a vontade dEle.